O Lil Peep é um dos personagens favoritos dos fãs de Dogman, seja por ser muito engraçadinho ou por ter ajudado seu pai a parar de ser um vilão. Goodbye, Dogman. Mas você sabia que o gatinho provavelmente foi baseado em um garoto que existiu na vida real e teve um fim muito trágico? A franquia Dogman foi criada por Dav Pilkey, um cartunista de sucesso, que também está por trás dos livros do Capitão Cueca, outro super-herói infantil muito famoso. Ele já tem o costume de criar personagens com base em acontecimentos da sua vida e em pessoas que foram muito importantes para sua trajetória. Mas existem certas semelhanças que não têm relação com a vida do Dav não, e sim com as vidas de outras pessoas do passado. Muitas com histórias bem mais macabras do que aquelas que são vistas em Dogman. Um exemplo, gente, é o próprio Lil Peep. Como você deve imaginar, a sua vida lembra muito a história de um garoto chamado Eli Peterson, que supostamente viveu na década de 1920. Ele sempre gostou de gatinhos, apesar de ter vivido por muito tempo sem a chance de ter um. Quando o menino encontrou o gato dos sonhos, a sua vida virou de cabeça para baixo. E pode acreditar, a gente não tá dizendo isso no bom sentido. Preparado para descobrir a verdade por trás do Lil Peep, pega o seu lanche e se ajeita na cadeira. Tá começando mais um Teen Videos. Eli Peterson cresceu nos Estados Unidos. Ele tinha somente 7 anos em 1923, quando a história que mudaria toda a sua vida começou. Sua mãe faleceu no parto, enquanto seu pai o abandonou pouco tempo depois. Por conta disso, Eli vivia só com seu irmão mais velho, o Ralph, que acabou assumindo a responsabilidade pelo garoto. Eli não sentia falta da mãe nem do pai, porque nunca sequer teve a oportunidade de conhecê-los. Por isso ele gostava muito do Ralph. Só que esse sentimento não era retribuído pelo irmão mais velho. Ele sentia falta dos pais e não gostava nada de ter que cuidar sozinho do menino. Ralph até se importava como seu irmão mais novo. Caso contrário, já o teria abandonado, ao invés de gastar quase todo o salário para comprar comida para ele. Ainda assim, no fundo, Ralph preferia que ele nunca tivesse nascido, ainda mais por achar que a sua mãe só perdeu a vida por culpa do garotinho. Ralph não escondia muito que sentia raiva do caçula. Ele vivia gritando com Eli e sendo desnecessariamente grosso. Tudo o que o garoto fazia era considerado errado, só que o próprio Eli sequer percebia como era maltratado. E de fato pensava que tinha um relacionamento saudável com o irmão mais velho. Ainda assim se sentia solitário por passar muito tempo sozinho em casa e não ter amigos na escola. Isso o levou a desenvolver o desejo de ter um animal de estimação, mais especificamente um gatinho. O maior motivo disso era um garoto que estudava com ele e tinha um gato muito fofo, com pelos laranjas e listrados. Ele gostava muito quando via o colega sendo buscado na escola pelo pai, que trazia o gatinho no colo. O garoto pegava o mascote com muito carinho, e o gato também parecia amá-lo. Isso fazia o Peterson sentir inveja, talvez porque bem no fundo soubesse que não era amado por ninguém, nem mesmo por um animal. Essa vontade de ter um amigo felino levou o garoto a pedir ao irmão que o deixasse adotar um gato, pedido que foi negado imediatamente. Ralph, por algum motivo, odiava gatos. Peterson perguntava o porquê, mas o irmão mais velho se recusava a dar qualquer explicação, o que levou o caçula a assumir que ele só não queria gastar dinheiro com ração. E se esse fosse mesmo o motivo, teria uma solução. Eli só precisava começar a ganhar dinheiro por conta própria. Com essa ideia inocente na cabeça, ele arranjou um saquinho de balinhas e saiu pelas ruas para vender doces às pessoas. E depois de um dia de trabalho duro, conseguiu juntar trocados o suficiente para comprar um pequeno saco de ração para gatos. Assim que fez isso, voltou para casa e mostrou ao irmão mais velho que ele não teria que se preocupar em gastar dinheiro. E se você também adora gatinhos, comenta aqui embaixo o hashtag gato. Ao perceber que ele de fato não ia desistir até conseguir o que queria, Ralph finalmente aceitou adotar um gatinho. E foi além. Disse que os dois iriam juntos até um abrigo de adoção, para que ele pudesse escolher qual gato pegar. Ele ficou muito animado ao ouvir aquilo, porque os dois nunca saíam juntos.
Isso mudaria naquela noite. O que o garotinho não fazia ideia é que a intenção do irmão mais velho estava muito longe de ser realizar a sua vontade de ter um animalzinho. Na verdade, depois de todos esses anos, Ralph tinha chegado ao limite e tinha decidido que iria abandonar Ellie. No meio do caminho para o abrigo de gatos, ele falou que iria procurar por um banheiro e pediu para que o caçula esperasse ali. Naquele momento, Ralph simplesmente foi embora e voltou para casa, abandonando seu irmãozinho no meio das ruas escuras e perigosas da cidade. Por ter acreditado nas palavras daquele que era o mais próximo que já teve de um amigo, ele ficou parado por horas, muitas horas, até ter ficado tão tarde que mais ninguém era visto pelas ruas. O garotinho não sabia se seu irmão ainda ia voltar ou se alguma coisa tinha acontecido, mas por conta da demora, decidiu que iria sozinho para o abrigo de gatos. Afinal, vai que o Ralph tivesse ido direto pra lá. Só que no meio do caminho ele acabou encontrando um gatinho laranja muito fofinho. Quando olhou com atenção, percebeu que era o mesmo mascote do seu colega de escola, que devia ter fugido da casa dele. O menino pensou primeiramente em devolvê-lo, mas logo percebeu que não precisaria encontrar o abrigo se simplesmente adotasse aquele gato, até porque o animalzinho era o mais belo que já tinha visto e certamente não acharia outro mais bonito. Tendo decidido isso, ele pegou o gato no colo e voltou para casa, onde para sua surpresa encontrou o Ralph. O irmão mais velho dormia tranquilamente na cama, sem nenhum peso na consciência por ter abandonado o caçula. Foi só naquele momento que o garoto entendeu que nunca foi amado de verdade por seu irmão, somente aturado. Qualquer amor que Ralph já tivera por ele sumiu com o passar do tempo. Naquela cabeça não passava nenhuma preocupação com o que poderia acontecer ao caçula abandonado. Na realidade, aquele parecia ter sido o melhor sono que o Ralph teve desde que passou a cuidar do garotinho. Peterson conseguia perceber isso, o que o deixou extremamente decepcionado, deprimido e com raiva. Como vingança, ele deixou o gatinho laranja em cima do rosto do irmão mais velho, para fazê-lo tossir quando acordasse. Por conta dos pelos, o menino torcia para que o gato também fizesse xixi em cima dele. Depois disso, Eli foi para o seu quarto e passou a noite escrevendo tudo o que tinha acontecido recentemente em um diário, para desabafar. Se comparado com o que o mais velho tinha feito, isso não é nada demais, não é? Somente uma pegadinha boba que deixaria alguém muito irritado, mas nada no nível de abandonar uma criança na rua e deixá-la correr o risco de ser atacada por algum bandido ou algo ainda pior. No entanto, o que o Eli não esperava é que aquilo na verdade foi a pior coisa que ele poderia ter feito ao seu parente. Isso porque o real motivo do Ralph se recusar tanto a levar um gato para casa é que ele tinha uma alergia muito severa a felinos. Normalmente só ficar perto de um já poderia fazê-lo passar muito mal. Imagina só dormir com um desses em cima do rosto. Como se pode imaginar, a consequência foi ainda mais severa do que o normal. No meio da noite, o Ralph acordou em meio a gritos, ou melhor, tentativa de gritos, porque a alergia fez com que a sua garganta se fechasse. Ele ficasse incapaz de fazer qualquer som mais alto do que um barulho de engasgo. Peterson só acordou quando escutou o barulho do irmão caindo da cama. Quando chegou no seu quarto, o encontrou se debatendo de dor e tentando pedir ajuda. Só que antes que conseguisse fazer qualquer coisa, a vida sumiu dos olhos do seu irmão. Ele só pôde presenciar o falecimento de Ralph, sabendo que aquilo devia ter acontecido por conta de alguma alergia. Ou seja, Eli tinha matado o único parente que tinha, sem querer. O menino ficou completamente traumatizado depois da cena trágica e sem saber o que fazer. Não tinha ideia se devia chamar a ambulância, a polícia ou se era melhor tentar acobertar tudo. Afinal, se foi ele quem colocou o gato ali em cima, isso não significa que os policiais teriam que prendê-lo. É claro que na verdade as coisas são mais complexas do que isso. Seria quase impossível a polícia achar que aquilo foi um crime. O mais provável é que assumissem que foi um acidente, sem nenhum envolvimento do caçula. Só que a mente infantil dele o deixou em completo desespero. Antes da gente continuar contando essa história, que tal se inscrever no canal? Você vai sempre receber todos os nossos vídeos sobre suas animações favoritas. Voltando para a história, com medo de passar o resto da vida na cadeia, ele pegou o gatinho laranja e saiu correndo da casa com ele. Seu plano era dar um jeito de sair da cidade com o pouco de dinheiro que seu irmão tinha deixado para trás e tentar recomeçar de alguma forma.
como se uma criança tão jovem fosse capaz de se virar por conta própria. Peterson desejava começar uma nova vida, mas algo estragou seus planos. Por estar correndo em completo desespero, ele não olhou para os dois lados na hora de atravessar a rua. Por isso nem imaginou que um caminhão estaria cruzando a estrada em uma velocidade considerável. O menino só percebeu o veículo quando escutou a buzina do motorista, mas sem tempo para virar o rosto e avistar o caminhão, foi atropelado junto do gatinho. Uma criança tão pequena precisaria de um milagre para sobreviver ao impacto contra um caminhão tão gigante e rápido. Infelizmente, nenhum milagre aconteceu naquela noite, e Ellie Peterson faleceu imediatamente. O gato sofreu o mesmo destino. A história trágica da criança rapidamente se espalhou pela cidade em que isso aconteceu. Isso porque a ambulância que foi socorrer o garoto encontrou o corpo sem vida do seu irmão mais velho e principalmente o diário onde ele tinha registrado tudo o que aconteceu antes do infeliz acidente. Só que com o passar dos anos, tudo isso acabou sendo esquecido pela maior parte das pessoas e se tornou somente só mais um caso triste do passado. No entanto, pode ser que um homem não tenha se esquecido dessa tragédia. Estamos falando de Dav Pilkey, o criador de Dog-Man. Isso não foi confirmado pelo cartunista, mas acreditamos que ele tenha se inspirado nesses acontecimentos relatados no diário para criar o Lil Peep, porque existem algumas semelhanças bem estranhas. O Lil Peep é um nome bastante parecido com Ellie Peterson. Além disso, o significado do nome Peterson é justamente filho de Peter, o que pode ter sido o motivo do Pilkey ter feito o gato Pete ser pai do personagem, já que o nome lembra muito Peter. O abandono que Ellie sofreu do irmão também lembra muito o momento em Dog-Man, em que Pete larga seu filho na rua. Sem contar que Ralph é o nome que o pai do gatinho teria originalmente, o que indica que o irmão mais velho de Ellie também poderia ter sido uma das várias inspirações para a criação do gato mais malvado do mundo. Será que essa vida terrível que o Ellie Peterson teve de fato foi o que deu origem ao Lil Peep? Estamos deixando outros 2 conteúdos sensacionais para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu! E até a próxima!